Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite fria, mas que com certeza os nossos corações estão sendo aquecidos pelo amor do nosso Mestre Jesus, pela espiritualidade amiga aqui presente e por todos os tarefeiros da casa que aqui estão nos recebendo assim com muito carinho, muito amor. Meus irmãos, quem aqui de vez em quando sente tristeza? Quem se sentir à vontade pode levantar a mão. Quem aqui de vez em quando sente felicidade? Quem aqui de vez em quando sente medo? E quem aqui de vez em quando sente raiva? Muito bem. Vocês sabiam que todas essas são emoções naturais do ser humano? E todas elas possuem uma função, todas elas são importantes e têm um lado positivo. Mesmo a tristeza, mesmo o medo, mesmo a raiva, mas todas elas possuem esse lado positivo se nós soubermos aproveitar essa oportunidade que ao sentir as emoções nós temos. Um exemplo que nós podemos dar é em relação à raiva. A raiva, ela é uma emoção que, se sentida de uma forma controlada, ela pode nos ajudar muito, porque ela nos impulsiona a fazer algo positivo e, por exemplo, a combater uma injustiça. Mas a raiva em excesso, ela se transforma em quê? Em agressividade. E a raiva contida se transforma em quê? Em mágoa. A tristeza é um outro exemplo. A tristeza, ela é uma emoção assim que nos ajuda muito, porque ela nos possibilita fazer uma introspecção e mergulharmos no nosso autoconhecimento. Porém, se a tristeza for contínua e de uma forma exagerada e sem um motivo aparente, como por exemplo um luto, aí ela pode se caracterizar como uma depressão, se ela estiver ligada a outros fatores. Essa questão das emoções é assim muito interessante. É muito gostoso a gente ir mais a fundo nisso. E uma dica para quem quiser entender melhor a função das nossas emoções é uma animação da Disney. Não sei se vocês se lembram, é chamada Divertidamente. Assistindo essa animação, a gente compreende exatamente a função e o lado positivo de cada emoção que nós temos. E existe um livro muito interessante também, que é do espírito da Hermance Dufour, que se chama Emoções que Curam. Então, quem tiver interesse, vale muito a pena. E nós falamos aqui da tristeza, né? Uma tristeza contínua, exagerada, que pode se tornar depressão. E a depressão, meus irmãos, ela é um dos maiores males que a humanidade vem enfrentando ultimamente. Ela sempre esteve presente na nossa história, mas hoje em dia, aproximadamente de 5 a 10% de toda a humanidade apresenta o diagnóstico de depressão. Então, são milhões de pessoas vivenciando a depressão em todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E, normalmente,
A depressão, ela é vista pela medicina como uma síndrome, porque ela é associada a outros fatores e sem uma causa definida. Então, normalmente a pessoa com depressão apresenta uma tristeza constante, apresenta angústia, pessimismo, medo, falta de sentido da vida e tantos outros comportamentos que associados denotam o quadro de depressão. E existe um psiquiatra norte-americano chamado Aaron Beck, que ele diz que normalmente a pessoa que está com depressão, ela tem uma visão muito rígida e muito negativa de si mesmo, ou seja, ela tem uma baixa estima, né, por si própria, e ela tem ela se cobra demais, tem um nível de exigência de si muito alto. Ela também tem uma visão muito negativa do seu passado, então ela elege acontecimentos do seu passado ruins, negativos, em detrimento dos muitos acontecimentos bons. Então ela prefere ficar remoendo os acontecimentos ruins de sua vida. E ele fala também que a pessoa com depressão, ela tem uma visão muito pessimista do futuro. Ela não tem esperança no futuro, né? E ela não vê nenhuma expectativa de melhoria na sua vida. E no livro Escutando Sentimentos, que foi também psicografado por Vanderlei de Oliveira, que ele também psicografou aquele que eu mencionei, Emoções que Curam, pelo espírito de Hermance Dufaux, que foi uma das médiuns que colaborou com a obra de Allan Kardec, quando ela era encarnada, né? Então ela diz assim, que sob o enfoque espiritual, estar deprimido é um estado de insatisfação crônica, não necessariamente incapacitante, mas que rouba do ser humano a alegria de continuar a sua marcha, de cultivar sonhos e de lutar pelos seus ideais de sobrevivência básicos. Mas todos nós, com certeza, já ouvimos a seguinte frase de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, meus irmãos, a importância de nós estudarmos, de nós conhecermos todas as áreas da vida e principalmente conhecermos a nós mesmos pelo autoconhecimento. Jung, que foi um grande psiquiatra e psicoterapeuta suíço, ele tem uma frase. Ele costumava dizer que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E todos nós, meus irmãos, precisamos despertar das nossas ilusões sobre nós mesmos. E Hermance, eu vou me basear nesse livro, Escutando Sentimentos, da Hermance. Ela nos diz que existem uma série de sentimentos e de atitudes que são sinais de depressão na alma. Vejam bem, sinais de depressão na alma. E esses sentimentos e estas atitudes criam um desajuste nosso com a nossa vida, que com o tempo vai roubando a nossa energia de viver. São muitos esses sentimentos e essas atitudes que ela menciona no livro, mas eu faço questão de citar alguns aqui.
Então, entre eles, desânimo no cumprimento do dever, insegurança obsessiva, ansiedade inexplicável, solidão em grupo, medo de ser rejeitado, sensação de abandono, sensação de inutilidade, baixa tolerância às frustrações, hábito sistemático da queixa improdutiva, relação de insatisfação com o próprio corpo, apego aos fatos do passado, negação dos sentimentos, inveja do sucesso alheio, desistência de ser feliz, decisão de não perdoar, pessimismo, inconformação perante as perdas, sentimento exagerado de culpa, perfeccionismo, irritabilidade sem causas conhecidas. Essa é só uma pequena parte da relação que é muito maior que essa. Então, meus irmãos, se nós nos identificamos com alguns desses sentimentos ou desses comportamentos, nós precisamos estar muito atentos, porque eles demonstram que nós estamos rejeitando os fatos e os acontecimentos do nosso dia a dia. Ou seja, nós estamos rejeitando a vontade do nosso Pai Criador, que é justa e que só quer o nosso bem. Ela é sábia. A gente pode duvidar, mas tudo que nos acontece, seja de bom, seja de ruim, tem um propósito para aquilo acontecer em nossas vidas. E uma vez instalada a depressão em nossa alma, eu vou ler aqui também porque é muito importante e não são palavras minhas, são palavras da Hermance. Hermance explica que a depressão é uma intimação das leis da vida, nos convocando a mudanças inadiáveis, porque ela é uma doença-prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter os seus caprichos atendidos, e que por seu orgulho e rebeldia tem dificuldade em aceitar as frustrações da vida. Em tese, a depressão é a reação da alma que não aceitou a sua realidade pessoal como ela é, provocando um desajuste interior que a incapacita de viver plenamente. É uma condição mental da alma que começa a resgatar o encontro com a verdade sobre si mesma, depois de milênios de ilusão. Então, são palavras duras, mas importantes, meus irmãos, porque muitos de nós agimos como crianças mimadas e rebeldes, que querem alguma coisa, mas quando não consegue, o que a criança faz? Se joga no chão, chora, esperneia. E isso é exatamente o que nós fazemos com Deus. Nós dizemos para Deus o que nós queremos, como nós queremos e quando nós queremos. E quando Deus não nos atende, entre aspas, o que nós fazemos? Nós fechamos a cara, nós brigamos com Deus, fazemos birra, falamos, não vou mais rezar. Já ouvi muitas pessoas dizendo isso, não vou mais rezar, não vou mais à igreja, não vou mais ao centro espírita. E o que Deus faz? Deus nos ama. Deus aguarda até que essa nossa rebeldia passe, porque um dia ela vai passar. E nós sabemos que essa posição nossa de exigência e de rebeldia
ela somente nos afasta de Deus, ela somente nos afasta da fonte. E todos nós, com certeza, podemos já ter passado por muitas dificuldades na vida, muitas dores, passado por abandono afetivo, por agressões, por violências, por abusos. E tudo isso realmente, meus irmãos, nos marca verdadeiramente. E se nós não soubermos lidar com tudo isso, com o tempo, nós podemos carregar sim uma depressão. Mas se nós aceitarmos as pessoas como elas eram, as circunstâncias como elas aconteceram, aceitar que nós nascemos na família certa, que nós passamos pelas experiências certas, de acordo com as nossas necessidades, se nós aceitarmos que nós, de alguma forma, atraímos todos esses acontecimentos e todas essas pessoas para as nossas vidas, então nós conseguiremos perdoar. Nós conseguiremos olhar para tudo isso que aconteceu em nossas vidas e que não foi bom, mas perdoar as pessoas e deixar que elas sigam livres pelo seu caminho, sem a nossa acusação, porque um dia cada um irá colher aquilo que plantou. E eu escutei um exemplo uma certa vez, que foi dado pelo Dr. Andrei Moreira, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, ele disse assim, que todos os acontecimentos ruins da nossa vida, eles são como um esgoto, que vai contaminando o solo, e a gente pode ficar a vida inteira olhando para aquele esgoto, sentindo o mau cheiro daquele esgoto, ou a gente pode transformar esse esgoto em adubo, porque a matéria-prima é a mesma. E como nós podemos transformar esse esgoto em adubo? Extraindo o aprendizado que nós tivemos com as nossas experiências. Então, meus irmãos, a depressão, ela é um convite da vida para a cura da nossa alma. E todas essas verdades, elas nos são trazidas com muito carinho pela espiritualidade superior, pela irmã Cidufo, que tem vários livros tratando desse assunto, por Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo, através da psicografia do Divaldo, e por tantos outros amigos espirituais. Por isso a frase, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se nós estamos nos sentindo depressivos, nós realmente precisamos procurar uma ajuda especializada. Nós precisamos procurar um psiquiatra que irá nos medicar, porque a não ser em casos muito leves, a medicação é realmente necessária. Nós precisamos procurar a ajuda de um psicólogo, um psicoterapeuta, que através da terapia irá nos ajudar a compreender melhor as nossas emoções e com isso vai nos ajudar no nosso autoconhecimento e, se possível, procurar também grupos de ajuda, como por exemplo o Eu-Bem. Vocês conhecem o Eu-Bem? Ninguém aqui conhece? Você conhece? O Eu-Bem é uma atividade aqui da nossa casa que acontece todas as terças-feiras à noite. O slogan do Eu-Bem é a busca do significado da vida através dos valores espirituais,
Se você estiver sentindo solidão, desespero, ansiedade, medo, falta de sentido na vida, venha ao Eu Bem. E todas essas ajudas externas, elas são importantes e são realmente necessárias, porque elas lançam luz no nosso caminho. Mas nós é que precisamos caminhar. A responsabilidade pela nossa cura, a cura da nossa alma é nossa. Essa semana mesmo eu escutei uma frase que fala assim: eu posso dar 1 milhão de passos com você, mas nenhum por você. Existe uma música muito singela, mas muito bonita, que nos dá algumas dicas do que nós podemos fazer no nosso dia. O nome dessa música é A Cada Dia e ela começa assim: quando o dia nasce, busca paz na prece e ao Pai agradece pelo despertar. Como nós iniciamos o nosso dia, meus irmãos? A prece é uma forma maravilhosa de iniciar o dia, de fazermos essa ligação com Deus, nosso Pai Criador, com Jesus, com os nossos mentores e amigos espirituais. Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa mente ao despertar? Gratidão pelo novo dia? Gratidão pela cama quentinha e limpinha que nos ajudou a descansar? Gratidão pelo alimento que vai nos dar energia, que vai nos dar vida? A gratidão, meus irmãos, ela está na base da felicidade. Uma pessoa feliz não é uma pessoa sem problemas, é uma pessoa que é grata à vida, que luta para conseguir transformar a sua vida. E a música continua assim: cada novo dia é uma nova estrada, chance renovada de recomeçar, refazer caminhos, repensar o viver e seguir servindo, novos rumos, novo ser. Todos os dias, meus irmãos, ao despertar, inúmeras experiências podem ser vividas, novos aprendizados, novas oportunidades. Precisamos aproveitar cada hora do nosso dia para nos melhorarmos. Nós sabemos que quem está passando por uma depressão, muitas vezes, não quer nem ver a luz do dia, não quer sair da cama, não quer nem tomar banho, muitas vezes. Mas esse esforço individual é essencial para a sua cura. Então, começar a fazer pequenas coisas, pequenas leituras edificantes, começar a fazer pequenos exercícios, pequenas caminhadas à luz do dia, fazer o evangelho no lar, tomar o passe magnético aqui no centro, pequenos esforços, começar a se elogiar pelas pequenas conquistas do dia a dia. Isso é muito importante. E a ajuda da família, sem cobranças, sem acusações, é fundamental, meus irmãos. E a música termina assim: e dia a dia ama, cresce, avança, na luz da esperança vais com Deus vencer.
vencer. Então, meus irmãos, aceitação, gratidão e trabalho estão na base do processo da felicidade. Na mitologia hindu, alguns deuses, eles são caracterizados como meio homem, meio animal. Então, tem o homem com cabeça de elefante, tem o homem com cara de macaco, entre outros. E tem também o deus Pashupati, que é o senhor dos animais. E numa antiga lenda hindu, havia o homem lagarta e a mulher lagarta. E eles se amavam e viviam felizes e em perfeita harmonia. Até que um dia o inesperado aconteceu. O homem lagarta morreu. E a mulher lagarta ficou inconsolável. Ela não conseguia compreender porque o seu amado tinha que ter partido. E ela se enrolou no seu xale negro e, sempre chorando, ela começou a caminhar pelo mundo. Sempre chorando, por horas, por dias, por semanas, por meses. Ela estava inconsolável e ela precisava de respostas. E ela foi caminhando e sempre chorando e sempre enrolada naquele xale negro. E ela caminhou por anos. Mas, como o mundo é redondo, ela acabou chegando no mesmo ponto de partida. Só que agora a mulher lagarta, ela era um ser triste e sem as respostas que ela tanto buscava. E continuava chorando. E o deus Pashupati não suportava mais ver um ser que ele tanto amava sofrendo e chorando tanto. E ele chegou para a mulher lagarta e disse: mulher lagarta, não foi para isso que eu criei você. Chega de choro. O homem lagarta não morreu, mudou-se. E isso é o que vai acontecer com você agora, neste momento. Se desfaça desse seu xale negro. E o deus Pashupati bateu as palmas das mãos e a mulher lagarta transformou-se numa linda borboleta que saiu voando para uma nova vida, plena de amor e de felicidade. As nossas emoções, elas não devem ser desprezadas. Elas são importantes e elas necessitam ser vivenciadas. Mas depois de vivenciarmos as nossas emoções, é imprescindível que nós mergulhemos dentro de nós, analisemos as nossas emoções e consigamos extrair o melhor delas, os ensinamentos que elas nos dão sobre nós mesmos. E estejamos atentos, meus irmãos, aos sinais de depressão em nossa alma. Estejamos atentos às nossas condutas e aos nossos sentimentos que julgamos corriqueiros do nosso dia a dia, porque eles podem nos levar a uma grande depressão, podem ser armadilhas e sementeiras para uma grande depressão. E se a depressão já estiver instalada em nossa alma, então que saibamos que é um convite da vida para que nós mudemos a nossa forma de ser, de pensar e de agir. Jesus nos disse: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E ele nos disse também em João, no capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, nós podemos mudar a realidade da nossa vida. Basta mudarmos o nosso foco, o nosso olhar, mudar como nós encaramos os acontecimentos da nossa vida. Nós, meus irmãos, não precisamos prolongar o nosso sofrimento como a mulher lagarta prolongou. Nós podemos hoje mesmo nos desenrolar do nosso xale negro e voar para uma nova vida repleta de amor e repleta de abundância. E eu gostaria, com relação àquela questão que eu falei, que nós temos assim dificuldade em aceitar os acontecimentos da nossa vida, eu trouxe aqui um poema de Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade, que foi psicografado por Chico Xavier. E esse poema chama-se Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogo que não deva, não me atendas, Senhor. Muita paz a todos, que possamos retornar aos nossos lares com os nossos corações aquecidos. Muito obrigada, gratidão.